Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fez Insight, edição especial hoje, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E hoje é uma edição especial porque hoje temos uma super convidada, a psicóloga Flávia Lins, e vamos amarrar aqui um pouquinho os principais insights para identificar os bloqueios que impedem o desenvolvimento profissional. Então vamos convidar a grande Flávia e checar o áudio. Vocês sabem que existem nuances que acontecem no ao vivo, e assim que tiver tudo regular, a gente começa, tá? Vamos ver se tá tudo certo aí. Já cliquei em aceitar. Vamos ver aí, Flavinha. Grande Flávia, boa noite, você me escuta? Boa noite, sim, você me ouve bem? Tudo perfeito, graças a Deus. Ótimo. Primeiro, por favor, muito obrigado por aceitar. É que o celular está descarregando, aí pediu aquele código. Então, voltando. Primeiro, muito obrigado por aceitar o convite. A gente sabe como a agenda é difícil de encaixar aí com tantos compromissos nesse mundo online que eu sei que você tem. Falar que é um prazer revê-la nessa circunstância agora, não mais como paciente. E é isso, tá? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre esses bloqueios profissionais. Então, por favor, Flávia, se apresente, conte um pouquinho da sua história, introduza aí o tema. Bom, inicio falando que o prazer é meu, muito feliz em estar aqui, em revê-lo. Fiquei muito feliz com o convite, não só pela honra de participar de um por entender que é um assunto necessário e que muitas outros profissionais de não a psicologia não valorizam. Então, quando você me faz esse convite, você é uma pessoa que está sempre ali, incentivando, valorizando, trazendo assuntos que são pertinentes para toda a área. Mas fiquei muito tema e é uma honra estar aqui. Boa noite a todos. Vamos lá, então, me apresentar para que vocês consigam entender, né, o porquê Caio me convidou. Eu sou Flávia Lins, psicóloga há mais de 5 anos. Sou mentora atualmente de carreiras de profissionais que querem desbloquear suas carreiras, que querem desbloquear suas crenças, avançarem. E não à toa. Cheguei nesse lugar depois de ter passado um outro ambiente. Um ambiente em que eu estava com a autoestima baixa, eu não via uma profissional de valor, não me sentia reconhecida, e comecei a questionar o que eu estou fazendo aqui. Poxa, são 5 anos que eu fiz de faculdade, 2 anos que eu fiz de especialização, e todos os cursos que fui fazendo não me capacitaram, joguei dinheiro fora. E aí, em meio a esses questionamentos, outras questões que vão acontecendo na vida atual, não se separa, né? A gente, essa possibilidade, não, peraí. Agora eu vou só olhar para mim, agora eu posso sofrer por outras questões. A vida vai acontecendo, tem que lidar com isso. E foi chegando neste lugar de baixa autoestima, insatisfação profissional, e eu consegui entender o quanto que era importante eu olhar para a minha emoção, para o meu propósito, para que eu conseguisse recuperar o significado e ajudar outras pessoas. Mas é um pouquinho da minha história. Né? Quem estiver no workshop no sábado e no domingo vai mais trazer outras informações que são exclusivas, né, Caio? De quem participa. Muito bom. Bom, o objetivo disso aqui é fazer um esquente, né, para o que vai acontecer no sábado e no domingo. Mas depois a gente fala um pouco disso. Flávia, primeiro, obrigado por compartilhar a sua história. Eu já conhecia por ter sido paciente, por acompanhar você nas redes sociais, ver a consciência que você tem.
E, assim, existem vários pontos em comuns, não só da psicologia com a fisioterapia, não só no tratamento da dor, mas também nas amarras que prendem os profissionais de se desenvolverem, nos preconceitos no sentido literal da palavra, de você, sem conhecer o que é essa ferramenta e o potencial que ela tem, já ter um conceito, né, prévio e criticar muito o profissional que está aqui, sem saber a realidade dele. E aí, já parafraseando isso, eu quero trazer um contexto real de um dos alunos que a gente tem, que entrou para um programa educacional que eu tenho quando ele ainda era estudante, né? Ele era sexto semestre e ele comprou o programa educacional. E aí, quando ele chegou nos estágios, na clínica escola da faculdade dele, ele começou a dar alta muito rápido para os pacientes, ao ponto dos coordenadores pedirem para ele parar de usar o que ele aprendeu comigo, porque a clínica escola ia ficar sem paciente. E, enfim, é uma dicotomia para os dois lados, mas o que é que ele via? Ele via que eu, enquanto profissional fora da academia, recebia muitas críticas, mas muitas críticas, pela forma que eu me comunico, pelo trabalho que eu faço, pela exposição da fisioterapia na rede social. E ele entrou para o mercado de trabalho e ele viu como é que funcionam as coisas. E hoje, ele tem sido, até o momento, um profissional completamente bloqueado para as redes sociais. E ele conversou comigo no privado que ele estava preso numa clínica, num salário de R$ 2.500, vendo os alunos faturarem 10, 15, 20, com o mesmo conhecimento que ele comprou de mim, e sem saber o que fazer, mesmo a gente dando esse contexto todo. Enfim, falei demais para perguntar para você o que é que você tem visto também na psicologia e o que o potencial de sua mentoria, do seu workshop, pode fazer com um aluno que está nesse perfil, travado para a rede social. Bom, eu tô vendo pessoas entrando aqui. Eu queria saber quem é da área da saúde. Tem aqui um engenheiro, né? Tem umas pessoas que eu conheço, mentorando os meus também. Quem for mentorando o meu, coloca aí pra gente alinhar a comunicação. E quem for da área da saúde, me conta aí, né? Para eu entender em que ambiente estão. E aí eu vou contextualizar depois. Então, bom, eu não sei bem se isso é comum na fisioterapia, né? Mas do lado de fora me fácil para os fisioterapeutas estarem aqui no digital do que psicólogos. E aí eu estou falando do Guy, né? Estou puxando para o meu lado. Hoje, claro, depois da pandemia, a abertura para os profissionais pegar tantos julgamentos aqui no digital, ao final foi a única opção, né? Ir para online, no período da pandemia. Mas antes de com ela, né? Flavinha, se você estiver no Wi-Fi ou 5G, tente alternar a internet aí, que deu uma picotada aí na sua fala logo no início. Tá, eu acho que o eco tá vindo daqui. Vê se melhora, assim. Pode voltar a falar para ver. Vê se melhora. Que aí eu vou fazer um puxadinho aqui para conseguir. Que eu acho que era o meu tripé que tava dando eco. Pronto, vamos tentar assim. Qualquer coisa me avisa e eu mudo aqui de novo. Beleza. Eu estava trazendo que antes da pandemia me parecia ainda mais difícil que o profissional viesse para o digital, né? Então existia muito esse preconceito de que psicólogo não é blogueiro, que o que você vai aparecer, você virar influencer, receber mimos. E foi muito difícil, né? Eu entrei no online só para compartilhar alguns textos. Eu ainda não levava isso aqui como opção. Até o momento que eu entendi que era daqui que eu ia captar os pacientes. E principalmente quando eu comecei a atender online, e era o melhor ambiente. E quem hoje não está aqui no digital está perdendo muito. E tá tudo bem se você quer bancar isso. Tá tudo bem. Não é obrigado a estar com gente que a gente não se identifica. Só que a gente precisa entender que essa é uma realidade. Não tem mais como voltar. O digital, ele é uma realidade, ele é um
um espaço, um ambiente que já existe, funciona muito bem e que milhares de pessoas têm resultados. Então, não é um achismo. Eu não estou aqui dizendo para você, venha para o digital e eu acho que vai conseguir um seguidor, um paciente. Não, eu estou afirmando que aqui você vai conseguir. Mas eu entendo também muitas crenças que impedem esses profissionais de estarem aqui, principalmente profissionais da saúde. Por isso que eu fiz essa pergunta. Existe esse bloqueio e até mesmo uma autocrítica, né? Não, eu sou um profissional da saúde. Será que eu posso cobrar caro? Será que é justo? Há pouco tempo eu estava tendo uma conversa eu achava, não, mas é pecado eu cobrar saúde? Eu não posso negligenciar uma pessoa. Então, existem muitas crenças, essa crença do autossacrifício. Se eu sou um profissional da saúde, eu preciso, enfim, atender em qualquer horário, preciso estar sempre disponível a qualquer custo, a qualquer valor, porque a saúde é um bem e, né, todo mundo precisa ter acesso. E sim, é por isso que existe o SUS. É por isso que existe, né, todo um programa, por isso que existem profissionais que fazem, que abrem as suas horas, a agenda com atendimento com baixo custo. Por isso que existe. Mas eu sei que você vai conseguir ajudar muito mais se o seu bolso estiver cheio. Se você estiver dormindo tranquilo, se você estiver com as contas, vai ser muito menos custoso para você ter gratuitamente, se você estiver em paz, do que ficar fazendo atendimento. E por muito tempo eu sempre falei que eu sou a maior, né? Antes que alguém viesse me criticar, eu já fazia crítica. E, ai, meu Deus, eu vou falar isso. E aí vão chegar os colegas são os melhores, né? Melhor pessoa pra... Continua cortando, trocar a internet. Para mim tava ok. Ok? Vê a conexão, Flávia, se você consegue do Wi-Fi para 5G ou vice-versa. Geralmente funciona Tá quando a gente faz isso. tranquilo. Tá aparecendo todos os pontinhos aqui. Mas deixa eu tentar. Não trocar a conexão do Wi-Fi para o 5G para ver como é que fica. E aí, se acontecer de novo, volta pro Wi-Fi. É isso, eu tô no 5G. Por isso que eu tô achando estranho. Se você tá no 5G, alterne pro Wi-Fi para ver. A Jússi falou que melhorou da última vez. Oi, voltei. Foi. Tá, voltou. Vamos lá, continue. E aí eu fico pensando, eu vou falar isso, os colegas vão dizer, nossa, Flávia, então você está dizendo para ninguém atender com baixo custo ou gratuito? E não é sobre isso, é sobre poder. É por isso que eu chamo as minhas mentorandas de poderosas. Elas podem escolher se elas vão cobrar baixo, se ela vai cobrar. É sobre você ter poder. E quando você se livra desses bloqueios, dessas crenças, você descobre que você pode, inclusive, dizer não para um paciente. Você não vai ser menos profissional por isso. Porque existem profissionais para cada tipo de paciente. Vai existir paciente para cada tipo de profissional. E talvez aquele que está ali questionando o seu serviço, que está ali questionando o seu valor, ainda não seja o momento dele ser o seu paciente. Tá tudo bem. Mas você não banca se você tiver de desbloquear. Porque a sua crença de não crescimento pode estar te impedindo de fazer isso. Excelente. Flávia, assim, eu vejo muito na fisioterapia. Acontece com homens também. Aconteceu comigo por muito tempo, antes de eu fazer o processo terapêutico com você. Por exemplo, mulheres que elas não aparecem reais na rede social. Elas só aparecem quando estão super maquiadas, com o cabelo escovado.
Tipo, eu brinco com os alunos que às vezes a conexão com o paciente se torna meio que platônica. Porque só pelo posicionamento, pela forma que a pessoa se veste, claro, guardadas as devidas proporções, muitos pacientes têm medo até de perguntar o preço das nossas sessões, porque acham que você... Não, a Flávia é demais para mim, não. A Flávia é muito boa, olha como ela se comunica, ela deve cobrar muito caro, eu não vou nem perguntar. E do mesmo jeito, esses alunos, essas alunas, se prendem a essas crenças no sentido de que pessoas próximas deles criticaram esse novo modus operandi. A pessoa desbloqueou, começou a falar na rede social, por que você está fazendo isso? Pô, olha como você apareceu com seu cabelo. Né? O que você teria para dizer sobre essas âncoras que às vezes estão na própria família da gente, no próprio ciclo de amizades, assim? O que você pensa nesse contexto aí? Esse é o mais difícil. O mais difícil para ter alguém que autoridade sobre você. No sentido de a opinião dessa pessoa é importante. E quando a opinião dessa pessoa é importante, vai ter um peso maior. Mesmo que eu não concordo, mesmo que eu não sinta. Mas, poxa, ela é meu bem. Ela é meu bem, então ela não vai falar nada que me prejudique. Eu costumo trazer sempre o exemplo do campo fértil. Eu posso chegar aqui para você e falar, nossa, o valor da sua consulta está muito alto. Você vai deixar a pessoa na mão com isso. Eu posso chegar e falar assim, pô, eu acho que essa cadeira que você usa, quando no story não aparece legal, tem que mudar. Aí existe o filtro e existe o campo. Se a minha semente florescer em você, é porque o seu campo estava fértil para mim. Então não é sobre quem faz, é sobre quem ouve. Quando você ouve, você concorda com isso? Mesmo que lá no fundo. Se você está inseguro com coisa, aquilo vai... Quando eu comecei a gravar a história, eu até hoje, né? Qualquer pessoa que entra no meu story vai ver que eu sempre estou mexendo no cabelo. E não é só aqui no digital. Não é possível você não sustenta esse personagem. Então eu sou assim na vida. Estou mexendo no cabelo inteiro, minha família inteira. As mulheres da minha família são assim. Só que isso começou a incomodar uma colega. E aí, quando eu fui pro curso que eu estava fazendo de forma, olha, posso te dar um conselho? Falei, tá bom. Ah, porque assim, o que você fala, mas eu não consigo prestar atenção porque você tem no cabelo. Naquele momento, era o momento que eu estava começando, todo o feedback para mim era válido. Eu entender se fazia sentido. Me afetou. E eu tentei não mexer no cabelo por um tempo, assim, muito curto, porque eu não consegui. Eu entendi que não fazia sentido ser um robô. Eu não ia conseguir. Então, se aquilo tivesse incomodando a pessoa, de quem vem essa crítica ou essa sugestão? É de alguém que está na rede social? É de alguém que está tendo resultado? Era de alguém mais velho? A conta era só, né, memes e tal. Não era uma conta profissional. Então a gente precisa fazer a arbitragem. Você iniciou a live perguntando como identificar se existe um... Quando essas críticas começam em você, aparecer de uma forma que te apaga. Se fosse uma outra pessoa pensando aquilo, ia fazer sentido para você? Então é se questionar. Fácil, não é? Eu nunca vou dizer a você, porque eu posso até pausa aqui. E é fácil, mas é possível. E se é possível, você, qualquer pessoa consegue. Exatamente. Em relação a essa questão do campo fértil, eu gosto de falar muito do ambiente que eles frequentam, né? Porque
existem profissionais que estão começando a se desenvolver, só que o pessoal na cidade deles ainda não tiveram acesso a esse tipo de conhecimento. Então, enquanto a galera tá na panfletagem, na parceria com a rádio local, alcançando a galera da cidade, existem profissionais, esses que estão começando a se desenvolver, que estão gastando 10 vezes menos colocando a propaganda dele na rede social e alcançando 10 vezes mais pessoas. E aí, quando uma figura pública dessa cidade consulta esse profissional, os outros profissionais dessa cidade, geralmente é no interior, começam a criticar aquele profissional absurdamente. E aí, muitas vezes, alguns alunos perderam essa guerra, porque deixaram de fazer, deixaram de se posicionar para não ter problemas com o pessoal na cidade dele. Mas quando a gente para e compara, a gente sempre pede a declaração de faturamento todos os meses aos alunos para ver o quanto eles estão crescendo, né? E a gente faz certas comparações. E a gente vê, ó, a diferença entre quem está conseguindo e quem não está conseguindo é justamente que esse aqui está consistente no digital. Esse aqui está aparecendo mais que você. Mas, enfim, foi só para contextualizar. A próxima que eu reservei aqui para você ainda é sobre mulheres. Aluno, eu tenho muito mais alunas do que alunos. E muitas vezes eu agradeço por isso, que eu me torno um profissional cada vez mais sensível, porque eu tenho muito mais alunas do que alunos. E, por exemplo, eu prego que eles tenham pelo menos 5% do pessoal dentro do perfil profissional. Porque às vezes o público ele quer conhecer a pessoa da Flávia, não só a profissional da Flávia. Tem muito disso. E claro que não se aplica a todas as condições. Mas aí, por exemplo, uma aluna vai lá e posta uma foto na praia. E aí começa a receber críticas no perfil profissional porque postou uma foto na praia com traje e tal, não sei o quê. Aí a pessoa para de postar, trava completamente de novo. E aí eu faço assim, meu Deus, o que é que eu tenho? Porque não está adiantando falar. É por isso que eu estou trazendo você aqui. Então, eu preciso que uma pessoa que esteja no contexto, que esteja na área da psicologia, que estude a saúde mental, entender onde é que essa aluna vai revisitar as crenças dela, em que passado, em que circunstância, para saber por que ela travou se ela estava indo tão bem. Né? Faz, e do nada para. O que você tem para colaborar com essa galera aí, Flávia? Quando você falou sobre ambiente, me remeteu a locais em que a gente escolhe frequentar, locais presenciais aqui, mas mentoria de cursos, né? Quando você avança, seus alunos avançaram para você, é importante que você confie nesse ambiente, que você esteja mergulhado nesse ambiente. Mas às vezes a pessoa confia nela e é pouco confiar no condutor dali. E o ambiente, ele faz toda a diferença. Eu precisei investir mais de 6 mil no ano para entender que eu precisava ser mais cara do que. E aí o boleto chega, eu preciso pagar o boleto. Isso vai me motivar a trabalhar e a vender cada vez mais. No mês que eu comprei essa mentoria, foi o mês que eu mais vendi, porque eu precisava compensar o valor que eu tinha investido. Mas aí chega uma opinião externa e eu preciso colocar na balança. O que está pesando mais para mim? É esse ambiente aqui que eu estou vendo o resultado. Ou esse ambiente aqui de alguém que não frequenta o local que eu. E aí, Caio, isso. É importante que a gente valorize a base. Sinto informar para as pessoas que investiram altíssimo em curso, em faculdade, que seja. Se você não investiu em você emocionalmente, talvez você tenha jogado esse dinheiro. Porque o que vai bancar? Você ter todas as técnicas do mundo, conhecer todas as teorias, mas o que vai fazer você chegar ali com o passo e é você que sabe o que é o seu emocional. Se você não aguentar porque o seu emocional foi abalado. Não é o seu conteúdo
não é o seu trauma. Eu acredito todos os profissionais que já passaram. Ai, mas é porque sempre fui a melhor Agora fulana tá tendo mais. Poxa, você foi a melhor da turma, mas você sabe que você foi a melhor. De nada adianta você ter se você não passar esse conhecimento. Ninguém vai saber que eu sou psicóloga, que eu sou mentora, você tá calada aqui. Aceitar o seu convite para lá. Então, eu vai diariamente ali nos compartilhando. Mas não é fácil. Não é fácil. E as pessoas valorizam muito mais o que parece ser rápido do que a construção. E o que é a construção? É investir passo a passo em autoconhecimento, em mergulhar para conhecer os seus bloqueios. Eu posso aqui dizer, olha, você tem tal bloqueio, mas você conhece. E é o que eu falei esses dias nos estudos. Olha o Google que você vai encontrar. O seu corpo. É você. Você mesmo sabe, cara. Perfeitamente a questão da ligação do emocional com as dores. Uma dor, às vezes, não, geralmente, às vezes tem tatuagem. Ela sempre está trazendo um anúncio do que está sendo no seu. Se você fica negligenciando isso, uma hora a conta vai chegar. O mesmo acontece com o seu emocional. Se você ficar negligenciando, uma hora a conta chega. O engraçado é que, contextualizando essa questão dos bloqueios com a dor que você trouxe, é que a gente tem a gente tem alguns questionários que a gente chama de biopsicossociais, né? 100% dos pacientes que sentam aqui na minha frente com dor, sem relato de trauma, queda ou acidente, tem algum drive psicológico, social, de barreira de recuperação de trabalho, quando a gente aplica os questionários. E muitas vezes essas informações são omitidas. E aí, contextualizando com a questão do bloqueio, eu não diria 100%, porque tem muito do querer. A gente vê que alguns alunos têm os planos B na vida deles. Se eles não derem certo, tem um marido que paga a conta, tem uma esposa que paga a conta, tem uma mãe que ele volta para casa, tem uma avó do lado que sempre ajudou a pagar as contas do consultório, porque por mais que você tenha 35 anos, você ainda é um netinho da vovó. E tá tudo bem, é uma escolha. Eu falo que cada escolha é uma renúncia. Mas eu não digo 100%, mas 90% dos profissionais, pelo menos os que estão dentro do meu programa, eles querem chegar na promessa do programa, que é alcançar 10 mil por mês com atendimentos particulares e individuais. Os que não chegaram e estão aqui, eles querem chegar. Só que alguma coisa os trava. Então, geralmente essas coisas são vergonha, porque eles olham para a câmera, eles gravam os vídeos, revisitam os vídeos no próprio celular sem postar, ficam se autocriticando. Vergonha e autocrítica um do outro. E quando eles postam, eles ficam, o que vão falar? Será que eu vou alcançar as pessoas que eu quero? Será que aquele paciente que eu atendi vai fechar o plano de tratamento comigo? E fica nessa transição de vergonha, autocrítica, julgamento alheio e medo. Eu não sei se na psicologia é mais ou menos assim, mas se você já te dando aí considerações finais, a palavra é sua. O que você poderia dizer para essas pessoas? E principalmente, o que reservar um tempo de um final de semana focado em só olhar para a tua carinha e ouvir de você as estratégias que a gente utilizou para ter essa desenvoltura aqui nas redes sociais, porque, cara, se você pegar o YouTube da Flávia, o Instagram da Flávia, e ir lá no primeiro vídeo, assim como você pegar o meu e pegar, organizar por data de postagem, e ver a primeira postagem da gente, a gente não tá assim. E tem uma coisa que Flávia fala, que eu, pelo que eu acompanho ela, é que tudo que você quer aprender, se você não consegue, tem um treinamento para isso. E se você não é capaz de fazer esse treinamento, e aí me corrija se estiver errado, existe tratamento para aquilo. Então, o ser humano é perfeitamente adaptável. Então, a palavra é sua aí, Flávio. Você comanda
E já deixa seu convite aí pro pessoal. Era justamente essa frase que eu ia trazer agora. Para treinamento, ou como é que você vai identificar isso? Volto a dizer, tá no seu. Se você não sabe fazer, vem com a gente que a gente ensina. Se você acha que você não consegue fazer, vem comigo que a gente faz terapia. Porque é isso. Quando você não consegue, pronto. Você trouxe o exemplo perfeito. Você grava um story, então você tem todo o funcionamento ali lá fazendo isso. Mesmo que ele esteja só na gaveta do seu celular, você viu que você é capaz de gravar. Então, não existiu nenhuma fobia em viver, uma fobia em estar ali numa tela. Ótimo, já é informação. Mas se você não consegue postar, aí você tem que ficar, tá? Postei com medo do julgamento, eu não postei porque eu não acredito que o conteúdo é bom o suficiente. Uma técnica que eu usava e eu falo, só precisava de treinamento. Eu não precisava de tratamento para terapia, não, maravilhosa. Mas precisava de tratamento. O que eu fazia? Eu pegava o celular aqui, falava o que eu queria falar, e esquecia o meu celular. Eu não ia olhar de novo, eu não queria saber se estavam comentando ou não. Foi a minha forma de ajustar. Certo? É errado? Não. Foi o que funcionou para mim. O que vai funcionar para você? É também postar e jogar para o aluno? Ou é postar, ou é pedir para que alguém confiável que entenda o que você está falando e vai te dar uma devolutiva baseada e alinhado com... Porque a gente não vai pedir opinião. Você trouxe esses exemplos, eu lembrei. Quando eu começava a gravar a história, no início minha mãe falava assim, você tá muito. Flávia, você falou isso. Flávia, com essa roupa, de que lugar ela fala? No lugar de uma mãe preocupada, no lugar de não é profissional da minha área, não está gente. Então eu preciso fazer esse filtro. Eu preciso que você descubra o que vai funcionar para você. E no sábado e no domingo, vai fazer para entender os seus bloqueios. Eu estou entregando para vocês, olha, Caio até comentou, né? Caio enalteceu a história no story, eu já falei para ele. Mas eu falei, olha, Caio, eu estou entregando vou entregar para sua turma, eu cobro esse valor aqui, que é estilo mentoria. É estilo mentoria. É uma imersão. E na mentoria funciona 3 passos. Cadeado. E eu vou entregar isso para vocês nesse sábado e nesse domingo. Então, qual é o seu cadeado? O que está impedindo você? São crenças? Essa crença está vindo de onde? A sua família não tem ninguém que empreende. Na sua família acredita que estabilidade é concurso público. Você cresceu achando que dinheiro é algo sujo. Que não, eu não quero ficar rica, não. Isso podem estar impedindo de cobrar um valor justo pelo então a gente vai mergulhar depois, tá? Tá bom, identifiquei. E agora, Flávio, o que é que eu faço? Vamos trabalhar esse desbloqueio. Não vou fazer terapia com você. Treinamento. Vamos trabalhar esse desbloqueio. E depois eu vou ensinar esse posicionamento. É filtro. Quando você se desbloqueia, quando você avança e se posiciona, você vai sim afastar. Porque o posicionamento é filtro. E aí essas pessoas que vão você eram pessoas que não partiam para você. Elas já não iam ser antes. Então não é porque você postou foto de biquíni, não é porque você gravou story que ela dizia que você já não ia fechar o contrato. Mas vai trazer o cliente ideal para você. Tudo o que a gente quer é aquele cliente que não dá dor de cabeça. Que chega, que
segue ali o protocolo que você passa, que não está no seu preço, que está engajado com o trabalho. Porque se o cliente não estiver engajado com ele vai só te dar dor de cabeça. E eu acho que você não está. Então fica aqui o nosso convite para esse final de semana, terapeutas, para imersão. Então, imersão, isso não é um workshop. Mergulhar no cheio, no destravar e no positivo. E para quem não for físico, do marketing aqui também, me acompanhe lá no Instagram, 14 de agosto. Eu vou fazer uma masterclass com um pouquinho também sobre isso. Claro que não vai ser uma imersão, é um tempo curto e é um investimento bem abaixo, mas também não vai ser, porque o meu diferencial é não trabalho na super. Eu não entrego nada rápido, nem no gratuito. Eu acho que vai ser uma consequência, viu, Flávio? Porque, assim, quem te segue não consegue parar de seguir, sabe? Então, eu tenho certeza que a galera que já está inscrita e a galera que vai se inscrever depois vai continuar te seguindo. Acho que uma das alunas já falou com você, já comentou em caixinha, Lívia Dantas, eu acho. E, enfim, é um negócio que é uma consequência do conteúdo que a gente posta. Então, tem coisas que a gente precisa mostrar para vocês porque a gente considera um crime não ensinar isso. E às vezes, mas você está aqui só para vender seu peixe. Meu irmão, você não tem noção de como é que a gente coloca a cabeça no travesseiro sem te mostrar essa oportunidade. Porque chega um momento da carreira da gente que não dá para abraçar o mundo. Não dá para eu colocar mais pacientes na agenda, não dá para eu atender mais de 10 pessoas no dia. Eu fico em fadiga, eu não presto qualidade para o próximo paciente. Eu preciso ensinar o que eu sei para que outras pessoas estendam os meus braços. Então, tem um mentor que eu tive, o Wendel Carvalho, que é muito famoso, ele é gigantesco hoje, acho que é a maior conta da Hotmart hoje, e ele deixa um recado assim para vocês, para os alunos dele, que, pô, tem gente mais feia do que você, menos competente do que você, que está charlatão, fazendo muito mais do que você, ganhando muito mais do que você e dando trabalho para você. Porque ensina errado para você, que acaba chegando, ensina errado para o seu cliente, que acaba chegando para você e você tendo que virar de cabeça para baixo para poder ressignificar aquela crença que o outro profissional te deixou. Então, quando você não sabe esse conteúdo que a Flávia tem para ensinar no final de semana, você abre espaço para outros profissionais que não têm a mínima capacidade de fazer o que estão fazendo. E só estão melhores que você por causa do posicionamento no digital. Então, eu queria que vocês refletissem sobre essa mensagem final da Flávia, sobre a minha mensagem final. E caso vocês tenham interesse... Só para aproveitar que os alunos devem estar aqui ou vão assistir depois, quem já está inscrito no workshop, me manda mensagem no direct, porque vocês vão ganhar análise de perfil e já ganharam o workshop que eu vou fazer no dia 14 também, tá? Uau! Isso aí não estava combinado, hein? Muito obrigado, gratidão mesmo. Então, eu já vi aqui a galera que está presente e já tem 3 ou 4 alunos aí que estão ao vivo. Já segue a Flávia, fala com a Flávia, começa a acompanhar. E a gente já está com um grupo no Telegram, tá? Se você está inscrito, fala comigo no direct para eu te colocar no grupo do Telegram, que a sala do workshop vai ser divulgada lá. Por que vai ser divulgada lá? Porque na comunidade dos alunos tem uma porrada de gente que não se inscreveu. E esse, felizmente, é um evento fechado. Tá bom? Ó, a Flavinha já tá... A sua xará. Pessoa fisioterapeuta de ouro aí. Tá dentro do workshop também. Beleza? Algo mais, Flávia? Só aguardar esse workshop. Será maravilhoso. E ter mais uma vez a oportunidade de estar falando sobre isso. Porque sem isso, sem a base, a gente não constrói prédio algum. E se constrói, ele não se sustenta. Então, parabéns, Caio, pelo seu trabalho e obrigado pelo convite. Oxente, gratidão. Eu que agradeço pelo seu tempo aí. Vamos nos falando até sábado e domingo. E qualquer coisa, sempre tem caixinha de perguntas nos meus stories e nos da Flávia, tá? Se você ficou com alguma dúvida sobre o que foi discutido aqui, pode mandar pra gente lá na caixinha, tá bom? Grande abraço, galerinha. Valeu, Flávia. Tchau, tchau. Até sábado. Até mais.